guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos à nossa live, voltada para concursos de delegado de polícia, em que nós vamos trabalhar questões relativas ao foro por prerrogativa de função. De modo mais específico, nós vamos começar a trabalhar, a partir de agora, alguns inúmeros pontos, relativo ao foro por prerrogativa de função, à luz de questões de concurso, e vamos fazer vários treinamentos. Então, para a galera que está entrando, muito boa noite a todos. Aos que estão pela primeira vez aqui comigo, professor Bruno Zanotti, delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, mais de 10 anos de carreira, professor de Direito Constitucional, obras pela editora Juspodium, tá? A nossa live hoje, nós vamos tratar sobre foro por prerrogativa de função, à luz de questões de concurso público. Vamos simular, então, o tema, a teoria aplicada a questões de concurso de delegado de polícia, E para você que ainda não baixou o material para acompanhar a live, nos meus stories, você encontra lá o link para baixar o material. O que tem no material? As questões que nós trabalharemos aqui na sequência, E é muito bom ver vocês aí já tudo focado, direcionado e pensando na segunda fase de números desse concurso, não só para delegado do Espírito Santo. Temos Alagoas, Rondônia, vários concursos, e essa live se aproveita, o conteúdo dela, vocês aproveitam para qualquer concurso de delegado de polícia. São temas fantásticos, tá? Nós vamos verticalizar em muitos pontos relativos ao foro por prerrogativa de função. Então, mais uma vez, duas mensagens antes de nós começarmos. Primeiro, o material da live, que eu vou trabalhar aqui com vocês, as questões da live, é só você baixar pelo meu story, Eu disparei um e-mail também, quem está na minha lista de transmissão, eu disparei um e-mail também com o link para baixar por lá, Então, o material aí para a live vai ficar mais fácil acompanhar. Então, mensagem 1. Mensagem 2, vamos compartilhar a live, vão chamar os colegas, vão aí compartilhar, porque conhecimento, ele não se divide, ele se multiplica, não é, meus amigos? Vamos lá, então, Vamos lá começar agora, já entrando propriamente no tema da nossa live, E, como eu falei com vocês, a proposta da live é trabalharmos o tema do foro prerrogativa de função aplicado em questões discursivas. Essas questões discursivas que eu selecionei para nós trabalharmos hoje, elas são todas autorais, mas inspiradas em questões anteriores de concurso. Ah, professor, concurso somente de delegado? Não. Eu vi questões que caíam para delegado, alguns caíram para MP, outros para magistratura, então fiz um compilado aí de questões que já foram cobradas principalmente pela banca CESP e pela banca VUNESP. Tem uma terceira banca também que agora me fugiu a memória. Mas sim, com direcionamento aí em cima das bancas, tá bom? Pessoal, então, sem maiores delongas, vamos lá. Qual que é a primeira questão que eu quero trabalhar com vocês? Prestem atenção. Essa é a primeira questão que está no material de vocês, tá? Essa questão, ela é retirada do meu e-book de questões discursivas, o e-book de número 2, que ele tá por R$ 47,00. São mais de 300 páginas de conteúdos, 53 questões discursivas, material que está no meu site. Mas vamos lá. Deputado federal cometeu um crime. Deputado federal cometeu um crime. No curso do seu primeiro mandato. Deixa eu facilitar aqui minha vida. Vamos lá. Isso, agora vai ficar melhor para mim.
no curso do seu primeiro mandato e foi reeleito para o cargo. Contudo, nas últimas eleições, ele não conseguiu se reeleger, perdendo as prerrogativas inerentes ao cargo que ele até então ocupava. Atualmente, mais uma vez, ele disputa as eleições, agora para senador, com excelentes chances de vencer o pleito. Considerando a temática, redija um texto dissertativo, indicando o atual entendimento do STF sobre a temática, respondendo. Ponto 1. Quais os requisitos jurisprudenciais para a caracterização do foro? Observe um detalhe importante sobre essa questão, meus amigos. Primeiro, a questão narra um crime, mas ela não coloca para você que crime é esse. Isso eu fiz de forma proposital nessa questão, porque já foi cobrado em concurso anterior exatamente dessa forma. Então, a sua resposta, ela tem que passar pelo quê? Tenha o crime, relação ou não com a função. Esteja caracterizado ou não o foro por prerrogativa. Voltando aqui, qual o primeiro ponto que a questão seleciona? Quais os requisitos jurisprudenciais para a caracterização do foro por prerrogativa, né? E aí a gente vai lá naquele primeiro julgado do STF, que é a AP número 937 QO 2018, AP 937 QO, que o STF determina que para a caracterização do foro por prerrogativa, para a caracterização do foro prerrogativa, são necessários o cumprimento de dois requisitos. Um requisito de ordem temporal. Qual é o requisito de ordem temporal? Crime ocorrido no curso do mandato. E um requisito de ordem material ou substancial. O crime deve ter relação com o cargo. Preenchido esses dois requisitos, eu tenho a chamada caracterização do foro por prerrogativa. Esses requisitos são cumulativos. Se eu não preencho um dos requisitos, eu não tenho caracterizado o foro por prerrogativa de função. Quando eu tenho caracterizado o foro por prerrogativa de função, eu tenho necessariamente algum grau de participação do respectivo tribunal. Por exemplo, se for um deputado estadual, né, eu tenho a participação então do Tribunal de Justiça, do governador do estado, do STJ, senador, deputado federal, Supremo Tribunal Federal. Só que, e esse é um detalhe importante, se eu não tenho caracterizado o foro por prerrogativa de função, o tribunal não tem qualquer atuação e tudo correrá aonde? No juiz de primeira instância. Tudo correrá perante o juiz de primeira instância. Então, respondemos aqui o ponto 1 da nossa questão discursiva. Quais os requisitos jurisprudenciais para a caracterização do foro prerrogativa? O crime tem que ser cometido durante o exercício do cargo e em razão dele. Aspecto temporal e material, também chamado de substancial. Voltando aqui então para a nossa segunda questão. Segundo ponto. Lembrando que a questão ela não nos delimita qual é o crime. Então pode ser um crime com ou sem relação com a função. Em relação ao crime cometido pelo ex-deputado federal, que atualmente não mais ocupa o cargo, poderá o procedimento ter curso no Supremo Tribunal Federal? Se positivo, em qual cenário? E essa pergunta eu deixo para vocês. Em relação ao crime cometido pelo deputado federal, deixa eu abrir aqui, que não mais ocupa o cargo, poderá o procedimento ter curso no Supremo Tribunal Federal? Se positivo,
em qual hipótese? E aí? Essa é uma questão extremamente interessante e complexa, para dizer a verdade para vocês, né? Como eu falei com vocês, a questão, ela não, repetindo, a questão, ela não define qual é esse crime. Então nós temos que trabalhar a resposta pelos dois vieses. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Ponto 1. Se não é um crime que esteja caracterizado foro por prerrogativa de função, não há qualquer hipótese em que o procedimento terá trâmite no Supremo Tribunal Federal, tá? Ponto 1. Aí nós vamos para o segundo cenário. E se o crime tem por caracterização o foro por prerrogativa de função? Aí nós temos um detalhe importante. Por quê? Ele tinha um primeiro mandato, foi reeleito, perdeu o mandato e está vindo a nova eleição. Essa perda do mandato, por mais que ele venha a ser reeleito, essa perda do mandato, via de regra, retira o foro por prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Via de regra. Ocorre aí, né, como nós temos aqui, primeiro mandato, o segundo e um hiato até um eventual novo mandato, nós temos o que a jurisprudência vai chamar de interregno de mandato. Interregno de mandato nada mais é do que um tempo sem mandato entre dois mandatos. Ele não é reeleito, passa um período, 4 anos, nova eleição, ele ganha. Então nós temos um interregno, uma lacuna entre os dois mandatos. Caracterizado esse interregno de mandato, será via de regra, ocorrerá via de regra, né, a perda do foro por prerrogativa no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E eu falo via de regra por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal afirma o seguinte: se terminou o inquérito policial, virou ação penal, no curso dessa ação penal, se o réu deixou de ocupar o cargo após o fim da instrução criminal, a ação será encaminhada para juiz de primeira instância. É esse esqueminha aqui que eu vou colocar para vocês anotarem aí, ó. Se o réu deixou de ocupar o cargo antes de a instrução terminar, a ação será encaminhada ao juiz de primeira instância. Se o réu deixou de ocupar o cargo Opa, deu uma cortada aí, né? Vamos lá, voltou. Se o réu deixou de ocupar o cargo Pessoal, tá travando aí pra vocês? Travou pra mim também. Aí, voltou agora, né? Vamos lá, vamos ver se agora vai. Retomando. Se o réu deixou de ocupar o cargo antes de a instrução terminar, a ação será encaminhada ao juiz de primeira instância. Se o réu tá travando, né? Travou de novo.
Vamos ver se agora melhora, mas para mim deu uma travada aqui, violenta. Vamos lá tentar mais uma vez. Se o réu deixou de ocupar o cargo antes de a instrução terminar, a ação será encaminhada ao juiz de primeira instância. Se o réu deixou de ocupar o cargo após a instrução terminar, a ação será mantida, no nosso caso aqui, no foro por prerrogativa. Quando que ocorre o término da instrução? O término da instrução ocorre com o despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Repetindo, a instrução termina quando ocorre a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Então nós temos, meus amigos, nós temos esse marco temporal. Se a instrução não finalizar antes desse marco temporal, não será mantido o foro no STF. Contudo, se ocorrer esse marco temporal, que é o fim da instrução, né, que é a publicação de despacho para intimação, publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Após esse momento, o fim do mandato após esse momento, o foro no STF será mantido. Né, o foro do STF será mantido. Voltando aqui, portanto, para a nossa perguntinha. Em relação ao crime cometido pelo ex-deputado que atualmente não mais ocupa o cargo, poderá o procedimento ter curso no STF? Somente em um cenário. Em qual cenário? Se o fim do mandato ocorreu após a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Esse é o marco temporal. Esse é o marco temporal. E vamos aqui para a nossa terceira pergunta dessa questão. Agora, imagine que o caso narrado seja um crime que tem relação com a função, ou seja, está caracterizado o foro por prerrogativa. A partir dessa premissa, como fica a necessidade de autorização para instaurar a investigação, indiciar e representar por medidas cautelares durante a investigação? Então, muita atenção, porque a questão, ela pergunta indiciamento, instauração, indiciamento e representação por medidas cautelares. Nesse terceiro tópico, meus amigos, aqui nós temos uma questão extremamente interessante. Então, a questão delimitou que é caracterização de foro por prerrogativa de função. Está caracterizado o foro por prerrogativa de função. E aí nós temos, de um lado, o STJ, do outro lado, o STF. Que o colega aí já colocou uma questão interessante, esse meu foco delta. Ele apresentou a distinção, mas isso por si só não vai te dar a pontuação máxima da questão, porque a questão ela quer saber de instauração, indiciamento e representação por medidas cautelares, né? Então a gente precisa ter essa distinção em mente quando se tratar de foro por prerrogativa de função. Entenderam? Então vamos lá para vocês irem para a nota 10, se essa questão aparecer para vocês no dia. Vamos lá.
STJ, o entendimento do STJ, o qual ele aplica para ele próprio e todos os tribunais abaixo dele. Para o STJ, o CPP não determina, o Código de Processo Penal, ele não determina o modo como se dará a investigação das pessoas com foro, de modo que a instauração do inquérito policial, o indiciamento não estão condicionados à prévia autorização do respectivo tribunal. Atentem-se. Então, o delegado de polícia e o Ministério Público também, que o MP também investiga, quando esses dois estiverem investigando, o delegado pode instaurar investigação contra deputado estadual, pode inclusive indiciar deputado estadual. O STJ, meus amigos, tem jurisprudência autorizando, sem necessidade, confirmando, né, sem necessidade de prévia autorização, indiciamento de governador do estado. Então, o indiciamento e a abertura do procedimento pelo delegado, uma vez caracterizado o foro, não precisa de prévia autorização do tribunal. Existe, contudo, uma observação, uma diretriz diferente em relação às medidas cautelares. A questão pergunta em relação à instauração de investigação, não precisa de autorização do tribunal. Indiciamento, não precisa de autorização do tribunal. E terceiro, medidas cautelares. E as medidas cautelares, elas necessitam, sim, de ser de a representação ser feita junto ao respectivo tribunal. Lembrando, então, portanto, que caracterizado foro por prerrogativa, a medida cautelar será representada pelo delegado no respectivo tribunal. Não caracterizado foro por prerrogativa, a medida cautelar será apresentada junto ao juiz de primeira instância. Então, a partir desses 3 pontos aí, nós fechamos a questão. Fechamos a questão e passamos por todas as informações. Inclusive, observem o seguinte, o STF, para você ir para o 10, né? Nós temos a divergência entre STJ e STF, muito clara. Só que o STF, recentemente, muito recente, tipo 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás, o STF analisou a posição do STJ. Ao analisar o entendimento do STJ, o STF, o pleno do STF, apresentou todos os argumentos no sentido contrário à jurisprudência do STJ, afirmando que o entendimento do STJ não está correto. Ainda assim, o STJ tem mantido a sua jurisprudência. Postei hoje, inclusive, um julgado do STJ do mês passado, está nos meus stories. Um julgado do STJ do mês passado, confirmando a sua jurisprudência e abrindo clara divergência em relação ao Supremo Tribunal Federal. No post de hoje, que eu fiz no meu Instagram, você tem lá toda essa questão da evolução histórica entre STJ e STF e a divergência entre os tribunais. Então, terminando essa live, dá uma olhada nesse post, que ele está extremamente informativo, com a menção de todos os julgados que vocês precisam para a nota 10 dessa questão. Tá bom, pessoal? Vamos avançar agora um pouco para a nossa segunda questão. Antes de avançarmos, eu quero deixar um convite, né? Estou aberta agora minha turma de questões discursivas para a delegada Polícia Civil do Espírito Santo. Será turma única. Eu não abrirei uma nova turma para esse concurso de delegado, que eu não terei tempo, né? Quando estiver mais perto do concurso, eu estarei viajando e incompatibilizou a abertura de nova turma.
Então, se você quiser acompanhamento comigo com correção individualizada, e para mim a correção individualizada não é feita por terceiras pessoas, é feita por mim, eu não tenho equipe, né? Por isso que eu trabalho com uma turma pequena, 25 a 30 pessoas no máximo. Exatamente por isso que, se você quiser chegar preparado, afiado, na ponta dos cacos para o concurso de delegado do Espírito Santo, não deixe de fechar comigo, né? São mais de 70 discursivas, tem toda uma estratégia que eu montei para a gente enfrentar essa questão situação-problema da CESP. Aliás, o que vocês imaginem que seja essa questão situação-problema da CESP? Deixa aí nos comentários. E aqui eu vou deixar uma informação importante para vocês. Essa terminologia, questão, situação, problema, a CESP nunca utilizou em nenhum concurso público dela. Isso é uma informação importante porque nós não sabemos efetivamente o que esperar. Quando a gente vai para a lei que regula o ingresso no cargo de delegado de polícia do Espírito Santo, lá afirma que a prova discursiva será com questões discursivas ou peça prática. Então, pela nossa lei, pode ou não ter uma peça prática. A questão é, essa questão situação-problema é a peça prática? Não tem como afirmar. Mas o que eu vejo vários professores pontuando, e eu concordo com o raciocínio, eu também fui um dos primeiros a afirmar isso, a questão situação-problema pode não ser uma peça na íntegra, por causa da quantidade de linhas que é pequena, mas ela pode exigir conhecimentos relativos à peça prática. Como assim? E se ela exigir para você identificar a peça prática cabível no caso? Ou para você apresentar os requisitos da peça prática? Né? Ou de repente para você apresentar quais são os pedidos dessas peças que você identificou. Então, tudo isso daí são elementos que não cobrem a estrutura da peça prática inteira, mas que necessita de conhecimentos relativos à peça prática. Então, todo esse raciocínio que eu estou fazendo aqui com vocês, eu trabalho no curso de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, né? Tanto no formato de correção individualizada, quanto no formato de autocorreção. E lá eu tenho, então, tudo que você precisa para esse concurso, né? São mais de 70 questões discursivas, autorais aí montadas para esse curso, tá bom? Voltando aqui então, meus amigos, a nossa questão discursiva, a nossa segunda questão discursiva de hoje. Dá só um minuto que eu vou abrir a questão aqui, tá? Para pegar aqui para a gente poder trabalhar com ela. Aqui. Terminei de abrir. Vamos lá para a nossa segunda questão discursiva de hoje. Segunda questão discursiva de hoje. Vamos lá, pessoal. Prestem atenção. Deu uma travada. Pessoal, deu uma travada aqui. O que acontece? Quando eu jogo para a tela, assim que eu jogo para a tela, tá dando problema e travando. O que eu vou fazer então? Vou parar de jogar para a tela, só quando for extremamente essencial, e vou ler aqui para vocês. Olha a questão discursiva número 2 para a gente trabalhar. Lembrando que esse material das questões discursivas vocês podem baixar, tá no meu story, um dos meus stories, o terceiro story que eu postei hoje, tem um link ali para as questões discursivas que eu estou trabalhando aqui com vocês, tá bom? Vamos lá então. O foro por prerrogativa passou por sensíveis limitações nos últimos anos, como a atuação do STF e do STJ no sentido de diminuir a sua incidência, em cenários que, até então, eram de incidência típica de tal prerrogativa. Sobre o tema, em uma investigação envolvendo
promotor de justiça, repetindo, em uma questão envolvendo promotor de justiça, por fato sem relação à função. Então não está caracterizado o foro. Imagine que um promotor de justiça, o raciocínio é o mesmo para o magistrado. Imagine que um magistrado ou um promotor pratique um crime sem nenhuma relação com a função, às vezes uma violência doméstica contra a sua esposa. O delegado... Perguntas. E essa foi uma pergunta de concurso público. Olha que interessante que eu trouxe para cá. O delegado de polícia deverá solicitar autorização do respectivo foro para instaurar o IP? Pergunto para vocês. Crime sem relação com a função. Delegado de polícia deve solicitar autorização do foro para instaurar o inquérito policial? E aí? Os colegas estão colocando que promotor de justiça deve ser julgado no TJ, ainda que não tenha relação com a função. O Ademir, né? A Thaís colocou, promotor de justiça, mesmo por crime sem relação à função, será processado e julgado no tribunal. Exatamente. Jurisprudência, o STJ pacificou esse tema em sede de conflito de competência entre as turmas do tribunal, né, e fixou o entendimento de que tenha o crime relação ou não com a função, sempre será o foro do respectivo, no caso aí, né, do Tribunal de Justiça. Só que aqui isso não responde à pergunta. Observem, tá, tudo bem, foi caracterizado o foro, está caracterizado o foro. A pergunta é, o delegado de polícia deverá solicitar autorização do tribunal para instaurar IP? E aí, meus amigos, delegado de polícia deverá solicitar autorização do respectivo foro para instaurar o inquérito policial? Eu não estou falando de indiciamento, eu estou falando de autorização para instaurar o inquérito policial. Então, cuidado com esse detalhe. O indiciamento a gente vai ver na sequência e esse é o seu raciocínio, tá correto? E aí, pessoal? A questão é, delegado de polícia pode presidir investigação contra MP e magistratura? Os colegas estão deixando passar uma informação que é extremamente importante. Vamos lá. O pessoal agora está chegando perto. Observe um detalhe importantíssimo para vocês nunca mais esquecerem. Eu já vi isso caindo várias vezes em questões de concurso público e já caiu até em prova oral para concurso de delegado de polícia. A investigação de MP, a investigação de magistrado não é feita por delegado de polícia. Então, a pergunta, ela induz você ao erro. Por quê? E essa pergunta eu tirei de concurso público. O delegado de polícia deverá solicitar a autorização do respectivo foro para instaurar o IP? Ele não pode nem instaurar o IP, nem com autorização do tribunal o delegado vai instaurar o IP. Delegado de polícia não investiga promotor e magistrado por causa de disposição legal específica presente na Lei Orgânica do MP, na Lei Orgânica da Magistratura. Delegado, repito, não preside investigação. No caso do TJ, a investigação será presidida pelo próprio Tribunal de Justiça em face do magistrado, não é o delegado em face. No caso do MP, a investigação será presidida pelo PGJ, né? E não pelo delegado de polícia. Então,
cuidado. Repetindo, a questão ela induziu você ao erro, no sentido de afirmar e você trabalhar, né, com a questão das divergências do STJ, do STF que eu mencionei agora há pouco. Mas é essa indução a erro que caiu em concurso pretérito que vocês precisam estar ligados. Entenderam? Então, muito, repito, meus amigos, muito cuidado com essa questão, tá bom? Exatamente. Será feito pelo PIC, em procedimento interno e presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Para quem quiser, em relação ao julgado do STJ, né, que deixou muito claro o não cabimento da investigação, né, a questão do tribunal que vai depois ser o foro tem ou não relação com a função. Tô pegando aqui o número do julgado. É o AP 878QO. AP 878QO. Tá bom? E, aliás, desculpa, o julgado é o conflito de competência, é de 2001 julgado, final do ano passado, é o CC, conflito de competência, CC 177-100, conflito de competência 177-100. Abre aspas. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar os delitos comuns não relacionados ao cargo, em teses praticados por promotor de justiça, né? Por promotor de justiça. Então, fiquem muito ligados em relação a esse ponto, tá bom? Voltando aqui para a questão agora. Como faz se a investigação envolver governador do estado, como o delegado procede, se o fato envolver governador de estado em fato sem relação com o mandato? Como deve proceder o delegado de polícia em investigação envolvendo governador do estado em fato sem relação com o mandato? Se o fato não tem relação com o mandato, podem ir escrevendo aí que eu já vou iniciar o raciocínio. Em fato sem relação com o mandato, eu não tenho caracterizado o aspecto material caracterizador do foro por prerrogativa. Se eu não tenho foro por prerrogativa caracterizado, como o colega muito bem colocou, não terá foro prerrogativa. Professor, e se o delegado representar por uma prisão, representar por uma interceptação telefônica em face do governador, em um fato sem relação com o mandato? Estaremos diante de uma representação no TJ? Não. Desculpa, no STJ, né? Que o foro do governador é no STJ. Será direcionado ao STJ? Não. Será direcionado ao juiz de primeira instância. Repito, será direcionado ao juiz de primeira instância, tá? Então, anota esse detalhe. Eu não posso deixar de dar boa noite para o meu amigaço meu, Alisson, professor Alisson Rocha, sempre junto aí, meu amigo. Bom te ver aqui. Forte abraço, admiro muito seu trabalho. Tamo junto, meu caro. Voltando aqui, pessoal. Então, essa é a situação do governador. Por fim, né? E aí tem uma questão interessantíssima. A terceira e última questão envolvendo essa segunda dissertativa nossa. Prestem atenção que eu quero saber de vocês o nível de conhecimento de vocês desse tema. E esse é um tema extremamente complexo. Vamos lá, pessoal? Se for hipótese de investigação
envolvendo vereador. Se for hipótese de investigação envolvendo vereador por fato ocorrido no curso do mandato em razão deste. Então, vereador, fato, em tese, caracterizador de foro por prerrogativa e com foro previsto no respectivo Tribunal de Justiça pela Constituição do Estado. Como que o delegado de polícia deve proceder? Repetindo, e se for hipótese de investigação envolvendo vereador, por fato ocorrido no curso do mandato em razão deste, com foro previsto no respectivo Tribunal de Justiça. Como seria a forma correta, né? Qual o entendimento dos tribunais superiores sobre a questão do foro por prerrogativa do vereador, né? Como que está essa questão? Essa é uma questão extremamente complexa. Por quê? A questão é... Tem uma questão que a gente precisa analisar, que os colegas já estão pontuando aqui, né? Vereador, a Constituição do Estado pode prever foros por prerrogativa para além daqueles previstos na Constituição Federal? Essa é o ponto-chave. Sobre o tema, um primeiro julgado de 2019. Em 2019, o STF afirmou que não se admite ampliação de foro por prerrogativa com base no princípio da simetria pela Constituição Estadual. Então, a Constituição Estadual, nesse julgado de 2019, o STF falou que nem com base na simetria. A Constituição Estadual não pode inovar em nada e isso só pode estar regulamentado no âmbito da Constituição Federal. 2019. Agosto de 2021, o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento. Em agosto de 2021, o STF afirmou que a Constituição Estadual pode prever outros foros por prerrogativas, se previsto de acordo com o princípio da simetria. E de acordo com o princípio da simetria, o vereador pode ter previsto na Constituição do Estado o foro, né? Porque no âmbito federal, deputado federal, no âmbito estadual, deputado estadual, e no âmbito municipal, vereador, por simetria, ele pode ter o foro. Isso em agosto de 2021. Contudo, em novembro de 2021, o STF voltou atrás. Em novo julgado em sede de ADI 6506, o STF falou que não cabe à Constituição do Estado ampliar os foros, nem mesmo com base no princípio da simetria. E por fim, em novo julgado em abril de 2022, que é o último julgado que eu achei sobre o tema no site do Supremo Tribunal Federal, ADI 6510, repito, ADI 6510 de abril de 2022, o STF fixou agora o entendimento de que é possível ampliação do foro por prerrogativa com base no princípio da simetria. Somente com base no princípio da simetria. Ele não pode inovar em outros foros, mas quando houver respeito ao princípio da simetria, a Constituição do Estado poderá regulamentar de forma correta, tá? E esse é o último julgado do STF sobre o tema. Então, voltando para a nossa questão,
vereador pode ter foro prerrogativa previsto na Constituição do Estado? Sim, porque é princípio da simetria. Curiosamente, de forma coincidentemente, o julgado que está neste momento nos meus stories, que é o primeiro story meu de hoje, ele trata um caso de foro por prerrogativa de vereador, em que o STJ admite o foro por prerrogativa do vereador previsto na respectiva Constituição Estadual e cita, no caso, o julgado do Supremo Tribunal Federal. Então, atualmente, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o problema, né? Você tem que estar sempre atualizado e que esse tema tem mudado absurdamente. Então, né, sendo hipótese de, voltando aqui à questão, né, tô lendo a questão, sendo hipótese de investigação envolvendo um vereador em caso de caracterizado foro, e que o foro dele está previsto na Constituição do Estado, ele terá sim o seu foro no respectivo Tribunal de Justiça, consoante entendimento atual, né, o julgado do STF, ADI 6510, o julgado do STJ está nos meus stories neste momento, tá? Mas só o julgado do STF já dá uma clareada dessa possibilidade, né? Ainda tem, o colega citou bem, né? A súmula vinculante 45, ela parte do pressuposto de que a Constituição Estadual pode criar foro por prerrogativa, né? Então é também um argumento a mais aí que o colega também muito bem lembrou. Então cuidado aí, né, em relação a essas questões. O que diz a súmula vinculante 45, para você não ficar perdido? Abre aspas. A competência constitucional do Tribunal de Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, a própria súmula vinculante trabalha a possibilidade de o foro existir única e exclusivamente na Constituição Estadual, de acordo com o STF e STJ, desde que respeitado o princípio da simetria. Princípio da simetria. Essa questão que eu trabalhei com vocês agora, ela também consta do meu segundo e-book de questões discursivas autorais. Está no meu site, brunozanotti.com.br. R$ 47,00 esse e-book. São mais de 300 páginas e 53 questões discursivas autorais, todas feitas por mim, tá? Todas autorais. E, né, voltadas para o perfil do cargo, analisando inclusive perfil de banca aí para trabalhar estas questões, tá? A próxima questão que nós vamos trabalhar, que é a última da nossa live, a última questão da nossa live, ela não está nesse e-book. A próxima questão, ela está no meu primeiro e-book de questões discursivas. Professor, como que eu acho esse primeiro e-book de questões discursivas? O primeiro e-book de questões discursivas está dentro do meu curso. Seja o curso de questões discursivas para Espírito Santo ou o curso de questões discursivas para Alagoas, né? Para Alagoas. Então, são dois conteúdos diferentes. Respondendo a pergunta do Ademir, nos cursos, inclusive o de discursiva do Espírito Santo e Alagoas, eu tenho lá o primeiro e-book, né? O primeiro e-book está lá no curso. O segundo e-book, que é esse que eu estou trabalhando, aqui eu trabalhei com vocês agora, né? Esse não está no curso, esse é um material à parte. As questões dos e-books são diferentes, são dois conteúdos trabalhados de formas distintas, tá bom? Por óbvio, podem ter temas similares. O foro prerrogativo é trabalhado nos dois e-books, mas com viés diferente, com questões diferentes, tá bom? Então não deixem de conhecer o nosso trabalho,
nossos e-books, os cursos, tanto para discursiva quanto para Alagoas, né? Alagoas. Professor, nessa questão do vereador, deve ser requerida autorização ao TJ também? Então, Bruna, aí é a questão que eu falei com vocês agora há pouco, que é o post que eu fiz hoje no meu Instagram. O STJ vai afirmar que não precisa dessa autorização, né? E o STF vai afirmar que essa autorização ela é necessária. Então nós temos uma nítida divergência entre os dois tribunais. Sugiro depois, caso você não tenha pego essa minha fala inicial, essa minha explicação, que eu mostro a evolução jurisprudencial do tema aqui, depois você dá uma olhada aqui na nossa live, tá bom? Então, pessoal, vou abrir agora aqui a terceira discursiva de hoje, lembrando que as questões essas questões estão para download para vocês. Você pode baixar essas questões que eu estou trabalhando, como nos meus stories. O terceiro story que eu postei hoje é o link para você baixar as questões que nós estamos trabalhando aqui em nossa live, né? Aqui em nossa live. Estou abrindo aqui. Vamos lá, pessoal. Última questãozinha de hoje, ainda sobre foro por prerrogativa de função, tá bom? Sobre foro prerrogativa de função. Pessoal, essa questão, como eu falei, ela está no meu primeiro e-book. Esse primeiro e-book ele está nos cursos de discursiva para o Espírito Santo e para o curso de discursiva de Alagoas. Um ponto que vocês precisam se atentar ao responder qualquer questão discursiva, um ponto central, é o que eu chamo nos cursos, e lá eu explico como fazer isso, que é a questão do rascunho estratégico. Como que você vai fazer um rascunho estratégico e ganhar tempo no momento de responder uma questão discursiva, né? Agora que eu vi aqui a mensagem da minha esposa. No dia do aniversário de casamento, verdade, 10 anos. No civil, não no religioso. Ai, ai. Mas vamos lá, meus amigos. Voltando aqui. A questão do rascunho estratégico, antes de entrar na última questão. Vou explicar para vocês como que a gente deve trabalhar isso, que é um tema que eu aprofundo nos cursos. É impossível você trabalhar, montar uma discursiva na íntegra, né? Na íntegra, um rascunho na íntegra para a prova discursiva no momento da prova. Vai perder muito tempo. Então, o que você tem que fazer no momento da sua prova? Montar o que eu chamo de rascunho estratégico. Por exemplo, nessa questão que eu estava trabalhando até aqui com vocês, agora há pouco, né? Vamos pegar a primeira questão. Primeira questão. Por que a primeira questão eu quero pegar ela com vocês? Só estou abrindo ela aqui rapidamente para não me falhar nada a memória. Na primeira questão, o primeiro ponto é: quais os requisitos jurisprudenciais para a caracterização do foro? Você já puxa ali e já faz um esquema. Requisito material, crime ocorrido em razão do mandato. Requisito temporal, crime ocorrido no curso do mandato. Então a ideia é montar a estrutura das respostas puxando palavras-chave, trabalhando com elementos centrais de cada um dos pontos que são trabalhados na sua questão, né? E ali você então vai fazendo um direcionamento, inclusive, da sua mente, porque isso facilita lembrar pontos que às vezes podem ficar de fora. Então você vai escrevendo e estruturando
os elementos centrais a partir de palavras-chave. E um conselho que eu dou na hora de montar esse rascunho estratégico, um ponto central é saber como responder, como começar uma discursiva. Então, no seu rascunho estratégico, o que de repente você pode fazer é fazer efetivamente o rascunho da primeira frase que vai inaugurar a sua questão. E observe o seguinte, quando você faz esse rascunho estratégico, vamos dizer que a questão tenha questão A, B e C. Quando você terminar de montar o rascunho estratégico do A, colocar os elementos centrais, do B, elementos centrais, do C, elementos centrais, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua distribuição de linhas, o seu controle de linhas. E aqui, né, como nós temos vários concursos em andamento, vão dizer que você tem que direcionar aqueles pontos que serem trabalhados em 20 linhas. Não, presta atenção nisso, não faça uma distribuição de linhas ocupando as 20 linhas. Faça uma distribuição de linhas ocupando 18 linhas. Por quê? 17, 18 linhas. Por quê? Porque se você erra, se você tem algum problema no controle de linhas, você vai ter 2 a 3 linhas como carta na manga, né? Como carta na manga. É aquele famoso cenário de crise para você resolver problemas que podem aparecer durante a sua escrita. Olhem como isso é questão de deixar essas linhas sobrando, já salvou vários alunos meus, mas vou deixar um exemplo para vocês de como isso salvou um aluno meu. Ele montou o rascunho estratégico dele com as palavras centrais, fez a distribuição de linhas, resolveu a questão e finalizou a questão. Sobrou tempo na prova. Aí ele falou, vou passar aqui um olho nas questões. Ele voltou na questão, que ele tinha deixado 2 linhas sobrando, e quando ele passou o olho nas questões, ele se deu conta que ele deveria ter citado um julgado. E essas 2 linhas sobrando salvaram ele e possibilitaram ele de colocar esse julgado. E salvaram por quê? Porque quando veio o gabarito final, o que estava lá sendo exigido pela banca? Exatamente o julgado que ele tinha colocado depois. Mas isso só foi possível por quê? Porque ele deixou 2 linhas sobrando. Ele fez um controle de linhas, de potencial uso na sequência da prova. E esse é um ponto que eu trabalho também no nosso curso, tá? Controle de linhas, como eu falei com vocês, né? O rascunho estratégico. Então vamos lá agora para a nossa última questão discursiva de hoje, né? Tô abrindo aqui, procurando. Achei. Aqui, a última questão discursiva de hoje. Só ter certeza que é essa mesmo, para bater com a informação de vocês, né? Vamos lá. Aqui, pronto. Tô na certa. Última questão discursiva para finalizar o dia de hoje, né? Vamos lá. Terceira questão. Um dos temas que teve grande inovação nos últimos anos guarda a relação com a incidência do foro por prerrogativa de função na investigação criminal, em especial por causa da interpretação mais restritiva do STJ nos últimos anos. O tema ganha ainda mais complexidade com a divergência que o STJ possui em relação ao STF sobre o alcance do foro para os cargos eletivos. Considerando o tema do foro, e aí já é a questão, prestem atenção. Considerando o tema do foro por prerrogativa, redija um texto dissertativo de modo a identificar a divergência entre os tribunais superiores sobre a incidência do tema na investigação, que é algo que nós já fizemos, então esse é um ponto que já foi trabalhado na nossa live. Só que eu coloquei essa questão por causa do que vem na sequência. Se liga.
Tratando-se, e eu quero saber de vocês, tratando-se de um crime em coautoria, sendo que somente um dos investigados possui foro por prerrogativa de função, quando poderá ocorrer o desmembramento. Repetindo, prestem atenção. Tratando-se de um crime em coautoria, um cidadão tem foro prerrogativa, o outro não, mas eles cometeram um crime em coautoria. Quando será possível o desmembramento dessa investigação? E aí, pessoal? Questão extremamente importante. Pessoal, vamos lá. Prestem atenção nisso. O desmembramento, então, o colega perguntou aí, né? Por ocasião, necessariamente por ocasião do recebimento da denúncia. O desmembramento, ele pode ser feito, inclusive no curso da investigação. O delegado de polícia, ele pode ver que há necessidade de desmembramento. Em casos grandes, principalmente, isso é comum. Então, a questão aqui é o seguinte: quando é possível o desmembramento? Anotem o número do julgado. O STF, na PET 7942, o STF, na PET 7942, o STF afirma que o desmembramento é medida de exceção. O desmembramento é medida de exceção. Quando será possível? Quando se verificar, né, que do jeito que está a investigação causa prejuízo relevante, né, aferível no caso concreto. Então, observem o seguinte: o desmembramento, ele é medida de exceção, via de regra não será possível. Quando será possível o desmembramento? Segundo o STF, à luz do caso concreto, repetindo, de acordo com o STF, à luz do caso concreto, à luz do caso concreto, quando se verificar, né, que do jeito que o caso está sendo procedido, causa prejuízo para a investigação. Então, a separação vai levar a celeridade, facilidade na investigação e é um meio necessário à luz do caso concreto. À luz do caso concreto. Então, repetindo, é medida de exceção, via de regra não acontecerá, mas será possível quando, à luz do caso concreto, e se verificar que o não desmembramento vai causar prejuízo para o procedimento, tá bom? Seguindo, e essa é uma questão, esse ponto é muito interessante, porque ele caiu já em prova objetiva e caiu em prova oral de concurso de delegado de polícia. Eu quero ver se vocês estão afiados, se vocês estão com a ponta da língua. Vamos lá. É um caso de desmembramento. É um caso de desmembramento. É necessário desmembrar. O delegado, ele verifica, ele está investigando um caso complexo, com muitos investigados, e a hipótese de desmembramento. Pergunto: sendo hipótese de desmembramento, poderá o delegado de polícia enviar ao tribunal do foro a
parte da investigação relativa somente à investigação com foro é hipótese de desmembramento. Vai ser desmembrado. E o delegado fica, já que é hipótese de desmembramento, eu vou ficar a parte da investigação que não tem o foro envolvido e vou mandar para o tribunal somente a parte do foro por prerrogativa. Que aí vai facilitar a investigação, ele faz toda uma justificativa. E eu pergunto, o delegado de polícia pode assim proceder? Pode o delegado de polícia fazer desmembramento? Ou mesmo utilizar algum outro critério que ele ache melhor? A questão central aqui é, pode ou não pode o delegado de polícia fazer esse desmembramento? Questãozinha muito interessante que já caiu até em prova oral de concurso de delegado de polícia. Marcos, primeiro a responder aí sobre o tema, ele afirma o seguinte: terá que enviar tudo. É o tribunal quem irá analisar se será ou não cabível o desmembramento. Pessoal, esse tema ele é analisado pelo STF, no INQ 2560. Repetindo o número do julgado para vocês, INQ 2560. Já a Juliana abriu divergência. Ela abriu divergência em relação ao Marcos. Temos uma nova corrente que afirma o seguinte: essa atribuição será do juiz, né, cabendo ao DETA enviar, no caso, né, pelo que eu estou entendendo do raciocínio dela, ao juiz. Pessoal, o que o STF definiu sobre a temática? O STF definiu que, no caso, ele seguiu exatamente o que o Marcos pontuou, que não cabe o delegado de polícia fazer desmembramento. A decisão de desmembramento é única e exclusiva do respectivo tribunal que conduz o foro por prerrogativa. Se o delegado assim não proceder, em face da sua decisão, cabe inclusive reclamação constitucional. Se o delegado não enviar somente uma parte, no caso, cabe da decisão dele reclamação, porque o delegado de polícia violou, né, a competência do respectivo tribunal. Temos inclusive já a jurisprudência admitida a reclamação nesse caso em face da decisão do delegado de polícia. Então, o delegado de polícia tem que mandar tudo para o respectivo tribunal. Beleza, pessoal? Então, após essas 3 questões que nós trabalhamos aqui em 1h15, né? Caso vocês tenham alguma pergunta, podem deixar aqui na sequência, né? Que eu vou responder. Estou voltando aqui na pergunta da Juliana, que eu vi que ela tinha feito, né? A decisão do STF de dispensa prévia de autorização para indiciamento. A afirmação dela, repetindo, a decisão do STF que dispensa prévia autorização para indiciamento de prefeito. Existe. Tá até no post que eu coloquei hoje, né? Tá no post que eu coloquei, que eu fiz hoje no meu Instagram, tem inclusive essa decisão do STF citada. Mas o que acontece? Nós tínhamos uma turma do STF que falava da dispensa, a outra turma do STF que falava pela obrigatoriedade. E veio posteriormente a essas 2 decisões, uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que está também no post do meu Instagram, afirmando o quê? Que é necessária prévia autorização para fins de instauração da investigação e para fins de
indiciamento, né? Então já é uma decisão aí do Pleno do Supremo Tribunal Federal, tá? Respondendo aí a dúvida da Juliana, né? Da Juliana. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar. E como o Diego pontuou aí, tá tudo no nosso Caveirão. No Caveirão, só para vocês terem uma ideia, Caveirão, né, para quem não conhece o nosso Caveirão, ele tem 160 páginas, consta dos cursos de Bahia, Roraima e do Espírito Santo. Ele é um material com esqueleto de 40 peças práticas. 40 peças práticas, modelos, diretrizes doutrinárias, jurisprudenciais sobre cada uma das peças. Só que dentro do Caveirão eu tenho um tópico que se chama o seguinte: foro por prerrogativa de função e repercussão na investigação, em que eu trato em 12 páginas somente sobre foro por prerrogativa. E tudo que a gente trabalhou hoje está nesse material do curso, né? Do curso. Tem uma pergunta muito interessante desse último colega aí, ó. Professor, né, ele deve estar perguntando, é necessário indiciamento, autorização para indiciamento, mesmo já tendo autorização para instauração do inquérito policial? Então, no material do Caveirão também tem essa questão abordada. O STF tem, em sede de decisões monocráticas, não tem decisão colegiada, em sede de decisões monocráticas, o STF tem entendimento acerca de que, se o tribunal já autorizou a instauração da investigação, não seria necessário uma nova autorização para indiciamento. Só que, repito, essas decisões do STF são monocráticas, não são colegiadas, tá bom? E tem também no nosso Caveirão, né? E a Juliana pontuando aí, né, que na PCSP que é uma questão exata do que estava no material discursivas. No nosso curso de discursivos para delegado de São Paulo, das 4 questões da prova, 2,5, né? 2,5 eu trabalhei no curso, como vários alunos vieram falar comigo, né? Então foi aí. Eu tô com um nível absurdo de aprovação de alunos aí, né? Que foram bem, né? Não necessariamente aprovação ainda, tá em concurso, ainda tá correndo, né? Mas graças, né, aos materiais trabalhados em nosso curso, né? Em nosso curso. Professor, de acordo com o calendário do curso, o primeiro simulado rodada será liberado no dia 19, correto? Sim e não. O que acontece? O curso com correção individualizada, o curso ele tem 4 rodadas autorais criadas, o curso total tem 8 rodadas, 4 criadas especificamente para o curso, né? Além de e-book, ao todo são mais de 70 discursivas, muito material que eu tenho lá para vocês, mas falando especificamente dessas 4 rodadas. A rodada 1, ela já está liberada para treinamento, ela não tem correção individualizada. As rodadas com correção individualizada são as 2, 3 e 4. A rodada 2, que é quando começa a correção individualizada, é na segunda. O nosso curso começa segunda-feira com a liberação da primeira rodada, né? Com a liberação da primeira rodada, seguindo o cronograma que está ali no nosso site, que é o brunozanotti.com.br, né? brunozanotti.com.br. Meus amigos, só para finalizar, então, eu deixo o convite para vocês conhecerem nosso e-book, nosso site. Lembrando, quase que eu estava esquecendo, no nosso site não deixe de baixar nosso material gratuito, nosso e-book gratuito com 40 páginas de questões discursivas autorais, 100% gratuito. São 40 páginas de questões discursivas autorais. Professor, como baixar esse e-book? Como baixar esse e-book? Vou mostrar agora para vocês 2 formas para vocês
baixarem esse e-book 0800. Acabei de liberar, tá? Vamos lá. Calma aí que eu tô abrindo aqui. Bem, meu notebook tá fora do ar, não vou conseguir mostrar para vocês. Mas, como você vai baixar? Uma forma de baixar isso, você vai no meu perfil do Instagram. No meu perfil do Instagram, você vai fazer o que no meu perfil do Instagram? Vai procurar ali, clicar no link do meu perfil e vai estar ali, e-book gratuito. 40 páginas, questões cursivas autorais. Um outro lugar que você pode baixar isso você vai no meu site, brunozanotti.com.br, e logo ali no início vai ter um link para download do material 100% gratuito, né? 100% gratuito. Beleza, pessoal? Finalizamos por aqui, tá bom? Meus amigos, uma boa noite a todos. Estou aqui, no que vocês precisarem, podem contar comigo. Tiro dúvidas todos os dias, tiro muitas dúvidas de alunos que entram em contato, não só alunos, qualquer um que entra em contato comigo, eu estou sempre à disposição de vocês. No que puder ajudar, eu ajudo. Tento responder todas as mensagens que chegam, tá? E nós estamos em reta final. Concurso Espírito Santo, segunda fase, Alagoas, Goiás, tem um monte de concurso para sair. Pensem sempre em todos os dias em ser a melhor versão sua que vocês podem ser. Tentem sempre ser um pouco melhor do que o dia anterior, porque é na evolução, é na constância e é com resiliência que vocês vão conseguir chegar onde vocês querem chegar. Eu estive onde vocês estão hoje, estudando para concurso, abrindo mão de estar com amigos, abrindo mão de estar com famílias em prol de um interesse maior, de um objetivo maior, de uma finalidade maior. E é assim, abrir mão de coisas é parte da caminhada. A caminhada é difícil, ela é solitária, né? A gente acaba tendo que abrir mão de contato com os amigos para estar onde nós estamos agora, buscando um fim maior. Mas essa caminhada, ela é extremamente recompensadora, mas todo dia você precisa dar o seu melhor. Você precisa acreditar em você e ter certeza que é de passo em passo que você vai chegar onde você vai chegar um dia. Tá bom? Que é a aprovação tão desejada nesse monte de concurso que está vindo. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, meus amigos. Uma boa noite a todos. Até a próxima e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.